Paz do Senhor, povo de Deus, glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, hoje 11 de setembro de 2024, Deus seja louvado por essa quarta-feira, dia que o Senhor preparou e nos permitiu acordar, seja grato por esse dia e seja Jesus na vida de alguém, amém? Vamos lá? Vamos dar continuidade ao capítulo 7, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Deus seja louvado por essa oportunidade. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você que está inscrito neste canal, por você que tem aí glorificado o nome do Senhor e se inscrevido aqui nesse canal para que o nome do Senhor seja glorificado e alcance mais pessoas. Eu louvo a Deus por isso, porque cada dia o Senhor tem feito coisas grandes em nós. Amém? Vamos lá? Verso 18 em diante, João manda os seus discípulos ir até Jesus para saber se ele era verdadeiramente o Messias. João aqui está preso. Lembra-se que João, ele profetizava, né, o pecado daquela liderança corrupta e das autoridades ali que já estavam corrompidos. Ele vai também profetizar e vai revelar um dos pecados de Herodes com a sua cunhada Herodias. Ele tinha um caso com a sua cunhada. E João Batista vai dizer para ele: larga esta mulher, que essa mulher não é tua, mulher do teu irmão. Você está no pecado. Então a ira desta mulher vai crescer e ela vai com a sua filha vai dançar e ela vai pedir algo. E o que é que ela pede? A cabeça de João Batista. João Batista já está preso no cárcere, mas João Batista quer saber se era verdadeiramente o Messias que ele tanto esperava vir. O Messias que ele levou a vida dele toda pregando e que chegaria um momento que esse homem viria. Ele queria saber. João está preso no cárcere e ele procura saber se é Jesus. E ele manda 2 dos seus discípulos perguntar a Jesus: és tu aquele que estava para chegar? Ou a vez de esperar por outro? Ele queria saber. O povo estava ali no período intertestamentário de 400 anos esperando o Messias vir. Em silêncio, Deus não levantava profeta. Jesus levanta o profeta João Batista para pregar, e ele leva a sua vida pregando que o Messias viria, né? E ali, quando Jesus começa a fazer os milagres, as maravilhas, ressuscitar morto, os comentários, né? O povo começa a aclamar Jesus como Messias, como prometido das nações, que Deus, após gerações, estava falando com Israel novamente, após gerações em silêncio, Deus novamente agora estava falando, milagres estavam acontecendo na Palestina, diante de inúmeros milagres, ressurreição, o Senhor estava fazendo coisas grandes naquele lugar e o povo o aclamava como Deus. Então João Batista manda 2 dos seus discípulos e perguntar a Jesus. E assim que esses discípulos chegam, se aproximam de Jesus e eles dizem: João Batista nos enviou. João Batista nos enviou. Nós queremos saber, és tu aquele que estava para chegar ou ainda devemos esperar por outro? Jesus não vai responder. Jesus não vai falar: sim, sou eu. Olha o que Jesus vai fazer. Naquela mesma hora, Jesus curou muitos doentes e todos os tipos de sofrimento, bem como os espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Você está entendendo? As suas ações e atitudes, os feitos que Jesus faz através da sua vida, fala mais do que palavra. Não precisamos provar quem somos. A vida que nós levamos cotidianamente, as ações que nós temos, vai dizer quem nós somos. Jesus fez isso. Jesus não respondeu. Jesus deixou os atos, ações que ele fazia responder. E pós tudo isso acontecer, e depois disso declarou o mensageiro: ide e relatai a João tudo o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho, aleluia, é pregado aos pobres. E mais, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Meu Deus, coisa linda. Então Jesus fala: vai lá agora e diga o que vocês viram. Vai lá agora e diga o que vocês, com os olhos de vocês viram. Diga para João. Feliz é aquele que não se escandaliza. Então não se escandalize não, irmão, por evangelho. Não. Continue firme, pregando o evangelho da verdade. Continue firme, servindo a esse Deus vivo, servindo ao Deus que te convocou e te chamou para essa missão. Continua. E Jesus, após os discípulos de João Batista irem até João Batista no cárcere e levar as notícias, boas novas que eles viram, ele vai começar agora a dar testemunho de João Batista. Ele vai começar a pregoar e vai dizer que não havia homem nascido de mulher maior do que João Batista. Homem nascido de mulher maior do que João Batista, que não havia profeta, que ele era maior ainda. Ele era um profeta
um dos profetas maiores, um homem levantado pelo próprio Deus, profetizado antes de nascer, que ele viria aplanando o caminho. Então Jesus dá o testemunho de João Batista, o testemunho, meu Deus do céu, é Deus dando testemunho do homem. Você está entendendo? O céu dá testemunho de nós, o céu mostra para as pessoas quem nós somos. Eu louvo a Deus porque o Senhor mostra quem você é, mostra quem eu sou, mostra quem são os escolhidos dele. E eu sempre digo aqui, o arrebatamento vai mostrar para muitas pessoas aqui na terra quem são e quem não são, mas o céu conhece a cada um, amém? E todo o povo, inclusive o publicano, ouvirem as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e se submeteram ao batismo de João. As pessoas que estavam ali reconheceram que o reino de Deus é justo, é trabalhado com justiça. Minha querida e meu irmão amado, minha amada irmã, não confunda isso. O reino de Deus é justiça. Para de achar que você está vivendo injustiça e Deus não está vendo. Deus está vendo no tempo dele, na hora dele, no tempo Kairos. Deus vai responder por você. Deus é Deus de justiça. O reino de Deus é de justiça. E aquele que não se submete à justiça de Deus, irmãos, está se submetendo à desobediência. Então entenda isso. Ao ouvir essas palavras, eles reconheceram. Então reconheça, o teu Deus é justo. O Deus que me convocou, o Deus que te convocou é um Deus de justiça. Vamos lá? E entretanto os fariseus, doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus para eles próprios e não se dispuseram a ser batizados por ele. Eles rejeitaram. E Jesus vai dizer que assim era comparado como crianças daquela geração. Como assim? Em geral as pessoas demonstram um comportamento infantil em relação à decisão de se consagrarem a Deus e à verdade. Elas agem como aquelas crianças que da época de Jesus se lhes apresentado algo alegre, elas não se alegravam. Olha só, presta atenção. Ser melancólicos, não se sensibilizavam, não havia se associado com João o seu conservadorismo e rigidez ascética em relação à lei e à devocional, que eles continuariam religiosos, eles não se relacionavam. Tem pessoas que é assim, sabe, ouvem, mas o coração está trancado, está insensível para a verdade, não aceita. Tem pessoas que a gente vai pregar, vai falar de Jesus e essa pessoa não vai querer. E há pessoas que vão ouvir, vão reconhecer e vão aceitar. Você está entendendo? Nós vamos lidar com vários tipos de pessoas. Então entenda isso, pregou, a pessoa rejeitou, sacuda as poeiras dos pés e pregue para quem alguém vai ouvir. Alguém ouviu, aceitou, trabalha aquela pessoa. Ouviu, não quis? Limpe os seus pés, sacuda a poeira e deixa na mão do Senhor. Tem pessoas que não vai querer, irmãos. Pessoas que não vai querer o evangelho. Então não perca seu tempo. Não fica batendo a cabeça. Não fica preocupado porque alguém rejeitou, xingou. Irmãos, hoje eu entendo porque o Senhor me levou para pregar 3 anos e meio no meio da rua, antes de eu começar a pregar na igreja, antes de eu começar a me usar. E ainda o Senhor nem concluiu a obra, ele está concluindo ainda. Muita coisa de Deus fazendo na minha vida ainda. Hoje eu entendo. Eu sofro coisas e hoje eu compreendo. São coisas que hoje eu tenho estrutura para sofrer, entendeu? Então Deus me levou no deserto, lá ó, pessoas me xingavam. Já veio pessoa com arma na cintura, com faca na cintura. Pessoas já tentaram me agredir, me xingavam, passavam e cuspiam em mim. Desciam pessoas dos lugares onde eu estava pregando para tentar me calar. Tantas coisas eu já vivi no meio da rua. Eu chegava em casa, eu chorava. Porque eu não entendia muita maldade no coração do homem. Não queria ouvir a verdade. Hoje eu entendo, Deus estava me forjando, me preparando para me ter a estrutura que eu tenho hoje. As pessoas vêm e se aproximam de mim. E aquelas mesmas pessoas se voltam contra mim. Pessoas que chegam perto para ver se eu sou, se eu não sou. Para ter acesso à minha família, à minha casa. Para depois sair degredindo minha imagem, tentando me caluniar. E hoje eu entendo porque Deus me preparou lá fora primeiro. Então, tudo que você está vivendo com o Senhor é uma preparação para o que você vai viver. Eu ouvi um vídeo e é verdade. O nível que Deus vai te usar vai ser o nível que você será provado. A área que Deus vai te usar vai ser a área que você será provada. Provada por Deus. Você está entendendo? Deus vai te tratar naquela área. A área que Deus mais vai te usar é a área que você mais vai sofrer. Então pare e analisa aí. A área que você mais sofre seguindo a Jesus, servindo ao Deus vivo. Qual é a forma, né, que você tanto sofre? Então que você vai entender agora a forma que Deus vai te usar. Amém? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Que sono, irmãos. Vai sair esse sono. Jesus confere honras a João Batista. E ali vai falar, então aqueles fariseus vão rejeitar, Jesus vai trazer
essas palavras, dizendo que eles se comportam como crianças infantis, que não receberam a palavra do Senhor. E no finalzinho, verso 35, ele vai dizer assim: todavia os fariseus, todavia os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras. Os filhos da sabedoria, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, aceitam as obras, recebem o evangelho e mudam de vida. E uma pecadora agora vai ungir os pés de Jesus. Não é Maria, tá? Não é lá o que está escrito em João capítulo 12, que Maria, irmã de Lázaro, né, com um unguento ali, vai lavar os pés de Jesus, vai enxugar com os cabelos. Essa pecadora que vai fazer a mesma coisa, quase a mesma coisa. Porém, esta mulher aqui, ela vai ser mostrada como uma mulher pecadora, uma mulher, né, que pecava, vinha em prática de pecado. Não podemos julgar. Possa ser que seria uma prostituta naquele tempo, possa ser algo que aquela mulher fazia, que ela vai aqui comparada a uma pecadora. Então, um dos fariseus vai convidar Jesus para um jantar. Ser convidado para um jantar naquele tempo era algo de honra, era demonstração que reconhecia, né, e respeitava aquela pessoa. Então, ser convidado para uma refeição era algo de grande valor, né? Ser convidado para adentrar era reconhecer, né, o nível daquela pessoa, a autoridade daquela pessoa. Então Jesus vai ser convidado para jantar na casa desse fariseu. Ele vai ser chamado de fariseu, que por 4 vezes os versos, o texto aqui vai dizer, só quando Jesus vai falar com ele que Jesus o chama pelo nome. Aprenda isso. Aprenda isso. Verso 37, assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher naquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Esse perfume era um óleo perfumado, cheiroso, que estava dentro de um vidro, de um vaso de alabastro, que era moldado, era facilmente ser quebrado para derramar ali aquele alabastro. Aquele óleo era perfume que exalava, um perfume tão poderoso, tão cheiroso. Ele era ali no valor assim de 300 dias de trabalho, tinha um valor inestimável, era muito caro, né? A pessoa teria que trabalhar ali 300 dias de trabalho braçal para conseguir comprar um perfume daquele, para ter algo valioso. Então era o frasco feito de alabastro. Eu vou ler aqui que eu anotei aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. O frasco era feito de alabastro, uma rocha branca e fácil de moldar. Uma garrafa globular com gargalo comprido, conteúdo unguento, óleo perfumado, cujo valor respondia a cerca de 300 dias de trabalho braçal. O frasco, o vaso, precisava ter seu gargalo quebrado e usava-se de todo o conteúdo numa única aplicação. O ato semelhante foi realizado por Maria em Betânia, poucos dias antes de Jesus ser crucificado. Foi que Jesus fala que ele estava sendo ali ungido para ser crucificado. Mas aqui essa mulher vai entrar nesta casa. Quando eles davam esse banquete e convidavam seus convidados em lustre, de honra, as portas não eram fechadas, as portas ficavam abertas para que outras pessoas também pudessem adentrar no ambiente e ver o que estava acontecendo ali, poder estar. Essas pessoas, esses penetras, eles não comiam, tá? Os penetras ficavam encostados na parede, com as mãos para as costas, né? As mãos ali guardadas atrás das costas, e eles ficavam só observando. Eles não podiam participar do banquete porque eles não eram convidados, eram penetra naquele lugar. E essa mulher entra, procura Jesus sentado à mesa. A mesa era bem baixa, eles sentavam em cima de almofada, né? E ali eles inclinavam sobre a mesa e começavam a comer, e ele degustar e a dialogar. E essa mulher procura, quando vê Jesus, ela vem por trás de Jesus, quebra o vaso de alabastro e começa a ungir Jesus, a derramar sobre Jesus, e chorava muito. Esta mulher não estava preocupada com quem seria impedida, com alguém que ia se escandalizar com a adoração dela. O que ela queria era adorar. Ela sabia que aquele ambiente ela não poderia estar, ela sabia que não era um lugar que ela poderia estar, mas ela foi, porque quem tem o coração queimando para adorar, irmão, não se importa, adora mesmo. Ah, meu Deus, é muito lindo quando alguém está disponível a adorar o nosso Deus. E ela se posiciona atrás de Jesus e prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molhavam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugava com seus próprios cabelos, beijou e os ungiu com perfume. Aleluia. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falava consigo mesmo. Ele não falava com a boca, mas ele falava consigo. Assim como a gente faz, não tem? A gente julga em pensamento, a gente julga as pessoas pensando, né? Olha
as pessoas medem as pessoas. Tem olhares que nós recebemos que é como se fosse um raio-x. Tem olhares que a gente recebe que parece que é uma bala, né? Que vai atravessar ali a pessoa. Então, assim esse homem fez. Ele julgou com seu intelecto, com seu pensamento, com seu coração. Primeiramente, ele vai agir com hipocrisia. Se este homem, ele vai dizer, se este homem é profeta, bem saberia que esta mulher está tocando, quem é esta mulher que está o tocando? É uma pecadora. Ele vai julgar primeiramente a Jesus. Se esse homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher. É uma pecadora, é alguém que não tem classe, uma desclassificada, alguém que não pode estar em nosso meio. Tem crente que é assim, irmãos, que quando vê um homossexual aceitar Jesus, julga, e não vai não, esse aí vai ficar muito... Quando vê uma pessoa que está praticando lesbianismo aceitar Jesus, julga também. Há fariseus dentro da igreja, pessoas que não se convertem, pessoas que estão ali somente para viver uma vida de hipocrisia, de encenação. É o que mais tem atualmente, encenação dentro da igreja. Pastores hipócritas, encenadores, mulheres de pastores, líderes, mulheres do ciclo de oração, missionários, missionárias, pessoas que estão dentro da igreja somente vivendo hipocrisia e atuação. Aqui era este homem, ele chamou Jesus para jantar na tua casa, para este banquete na tua casa, porque a fama de Jesus é longe, e há pessoas que querem só famosos ao seu lado, pessoas só conhecidas, pessoas que estão andando com muitos. Eu lembro muito bem que eu sempre fui muito rejeitada quando eu conheci Jesus. Eu sempre fui muito rejeitada por parentes, por pessoas dentro de igreja. A gente não foi abraçado. Hoje sim, muitas pessoas chegam perto, dizem, nossa, é um exemplo, mas a gente foi muito rejeitado. Mas hoje, como Jesus tem feito pela misericórdia algo grande em nossas vidas, né, que nós somos pequenos, mas Deus, nosso Deus, faz coisas grandes. Então a gente vê pessoas que sempre nos rejeitou hoje chegar perto, pessoas que não falavam, não me diziam. Eu cansei de dar a paz do Senhor a pessoas que viravam as costas para mim. Eu cansei de estender a mão, meu esposo cansou de estender a mão para dar a paz do Senhor a pessoas que viravam as costas, se sentiam melhor, se sentiam, né, mais sábios, mais poderosos, e não respondiam para nós. Hoje são pessoas que falam, nos dão a paz do Senhor, mas aquelas pessoas se demonstrou fariseu no primeiro início. Então são pessoas que é assim, como esse fariseu Simão, e Jesus vai falar o nome dele aqui agora. Ele primeiro vai ser chamado de fariseu por 4 vezes, depois Jesus vai chamar o nome dele, porque Jesus não te chama pelo título que você tem, Jesus não te chama pela cadeira que você ocupa, Jesus não te chama pelo nível que você usa, Jesus te chama pelo nome, porque ele te conhece. Aleluia. E então Jesus vai voltar para esse homem. Jesus viu o pensamento, a intenção do coração dele e a hipocrisia na alma dele. Jesus então vai voltar-se para este fariseu e vai lhe propor: Simão, tenho algo para te dizer. Jesus tem algo para te dizer. Jesus conhece o meu e o teu coração. Jesus tem algo para me dizer. Cuidado, a gente engana homens, mas a Deus não. A gente engana homem, mas o Senhor a gente não engana. Ao que lhe aquietou: sim, mestre, dize-me. Ele é tão hipócrita que ele vai chamar Jesus de mestre depois de duvidar até quem Jesus seria. Ele não é profeta, que não saberia quem era ela. Quando Jesus fala, ele abre a boca e diz: sim, mestre. Tem muita gente dizendo: Senhor, 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 Senhor. Mas não é isso que está dizendo com verdade no seu íntimo, no seu coração. É hipocrisia. Cuidado, a hipocrisia será revelada. A hipocrisia será colocada para fora. Analise a sua vida. Analise o seu posicionamento. Eu analiso o meu e você analisa o seu. Ouça o que eu vou te dizer aqui. Eu tenho algo comigo no meu coração. As pessoas podem fazer o que quiser, eu não posso fazer. As pessoas podem fazer o que quiser, eu não posso fazer. Carrega isso com você, tá? Carrega isso no teu coração. As pessoas podem fazer o que quiser, agora você não pode fazer, porque você é responsável pela sua alma. Você é responsável pela sua alma. Então pense bem, amém? Vamos lá. E Jesus vai falar para ele: 2 homens deviam um certo credor, um devia 500 denários e outro devia 50. O credor perdoou os 2, porque os 2 não tinham dinheiro. Nenhum dos 2 tinha para pagar. Nem o que devia 500 denários e nem o que devia 50 denários. Então, o Senhor vai perguntar: quem? Replicou Simão. Jesus vai perguntar para ele: por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles amarás mais? Então ele está perguntando: qual deles amarás mais? Aí ele vai virar e vai responder que é o que devia a dívida maior, né? Que era o que devia 500 denários. E Jesus vai responder: julgaste certamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou: vês esta mulher? Entrei na tua casa, não me trouxeste água para lavar os meus pés. O costume naquele tempo
era que os servos ficassem com a bacia de água e uma toalha no braço. E quando os convidados chegassem, eles lavavam as mãos, lavavam os pés e os secavam. Quando chegava a casa, eles beijavam, davam 2 beijos no rosto, em sinal, né, de respeito, em sinal de honra. Então Jesus vai dizer para ele: tu não lavaste os meus pés como é de costume. Esta mulher, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e o enxugou com os próprios cabelos. Da mesma forma, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela todavia cheguei e ela continua a beijar os meus pés. E mais, tu não ungiste a minha cabeça com óleo, como era de costume. Era de costume ungir os convidados com óleo, com unguento, né, com bálsamo cheiroso, para que eles chegassem ali. Era costume fazer isso. E alguns desses costumes, quando a visita era muito ilustre, os próprios donos da casa, do banquete, dispensavam os servos e eles mesmos faziam isso. Eles mesmos pegavam a toalha, eles mesmos lavavam as mãos e os pés, eles mesmos deixavam no rosto e eles mesmos ungiam a cabeça com óleo. Como era de esperar, esta mulher, ela pega um dardo, um dardo puro, um bálsamo puro, e ungiu os pés. Por isso eu asseguro, o grande amor para com ela demonstra, prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas aonde há necessidade de pouco perdão, há pouco amor revelado. Aquele que se sente que não é pecador, aquele que se sente que não precisa de perdão, aquele que se sente melhor que os outros, aquele que se sente mais crente, esse que fala: não, já tô na igreja aí há 40, 50 anos, tô na caminhada da fé aí com Jesus, Jesus me conhece, já me perdoou, não preciso pedir mais perdão, não preciso mais consertar a minha vida. Há muitos fariseus assim dentro da igreja. Há muitas pessoas assim, que acham que porque aceitou Jesus hoje, não precisa mais de perdão, não precisa mais posicionar. Então ele está dizendo: quanto mais amor eu demonstrar a Deus, mais perdão eu receberei dele. Então quanto mais eu demonstrar a minha necessidade, a minha vontade de viver a vontade de Deus na minha vida, mais eu receberei mais do Senhor. Deus não tem filho amado, mas tem filho que se dedica mais. Ele não tem filho preferido, mas tem aquele que se entrega mais, amém? E quanto mais você se entregar, quanto mais você amar a Deus com prioridade, mais o Senhor te dará, amém? Deus seja louvado por essa oportunidade. Acabou minha água e a garganta secou. Glória a Deus. Quanto mais você se entregar, mais o Senhor vai te dar. E Jesus diz àquela mulher: perdoados foram os seus pecados, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus perdoa aquela mulher. Então aquelas pessoas ali começaram a falar: quem é este que perdoa até pecados? O Filho de Deus. Jesus não vai responder essa pergunta, mas os atos de Jesus vão demonstrar quem ele é, o Filho do Eterno. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor continue te fortalecendo, te dando graça, misericórdia, seja derramada sobre a sua vida. Que o Senhor continue te fortalecendo, te dando vitória e fazendo com que você prossiga nesta caminhada, olhando somente para Ele, que é autor e consumador da nossa fé. Segue o alvo, irmãos. Segue o alvo e fique no corpo. Deus te abençoe. Que Deus continue falando conosco através da sua poderosa palavra. Senhor, eu louvo o teu nome pela tua misericórdia, mais um dia na tua presença. Eu quero externar minha gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado força, tem nos feito, Senhor, prosseguir a caminhada sem olhar para trás e sem negar o Senhor com ações e atitudes. Mas em tuas mãos eu me coloco neste momento e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.